Aí eu falei, Rosa, olha, o meu bebê, ele nasceu com alta probabilidade de ter síndrome. E eu não sei nada dele, eu não sei nem se ele tá vivo ou morto. Não tem como eu saber, não tem como você ligar pro celular do meu marido só pra perguntar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui para dar continuação a outro vídeo. Se você ainda não assistiu outro vídeo, assista, eu vou deixar o link aqui abaixo, aqui em cima, senão você não vai entender direito esse vídeo, tá? Então vamos lá, para quem assistiu outro vídeo, vocês viram que depois de tanto, né, ter falado que meu filho ia nascer com síndrome, que ele estava pequeno, que ele tinha um monte, né, de probabilidade, alta probabilidade de nascer com síndrome. Então agora eu vou dar continuidade falando sobre quando me internaram e o relato do parto. Devido à restrição do crescimento do meu filho, provavelmente provavelmente não, a cesárea dele já estava marcada para semana 37. Eles falaram que não ia esperar até a semana 40, porque o bebê estava muito pequenininho, e se ele não estava se alimentando bem dentro de mim, então era melhor, né, tirar ele com 37 semanas para ele começar a engordar, porque a minha placenta não estava alimentando bem. Então estava tudo planejado para esperar até a semana 37, mas a minha pressão começou a subir. A partir da semana 30, minha pressão começou a subir muito, quando eu tava em casa. Muito não, né? Primeiro começou a subir 14,9. Então, tava sempre assim. Sempre que tava alta, eu ia pro hospital. A partir de 14,9, eu ia pro hospital. Então, quando eu tava no hospital, a pressão sempre acabava baixando e eles me mandavam de volta pra casa. Aí, tava em casa, subia, ia pro hospital. Tava assim, sabe, gente? Eu fiquei indo umas 2 ou 3 vezes na semana, eu ia pro hospital. Até que chegou na semana 31, nós tivemos ultrassom. Não teve nada novo, né? Sempre a mesma coisa. Mas ao terminar, a médica falou, vamos medir sua pressão. E a pressão estava 16,9. Então, a médica falou que eu não podia né, normal com essa pressão, não podia estar andando pra lá e pra cá com essa pressão. Ela falou, olha, vou te mandar pro pronto-socorro e lá embaixo eles vão te fazer um teste de urina, de sangue, uma análise de sangue, e eu acho que você vai ficar internada. E aí, já fiquei internada, gente. Eles eles me colocaram no cardiotoco, né, pra ver o bebê, os latidos do coração do bebê, tava tudo normal. Mas a minha pressão, ela tava 14,9, chegava a 15,9, então eles acabaram me internando. Então, o médico passava todos os dias e ele falava, então vamos tentar deixar você aqui internada até semana 37, vamos ver se você aguenta. Se a pressão continuar assim estável, vamos aguentar até semana 37. E se ela continuar aumentando muito, então vamos retirar o bebê antes, provavelmente na semana 34. Então, ficamos aí, né, na expectativa. No dia 2 de fevereiro, ainda com 33 semanas, o médico passou e ele passava todos os dias, né, pra ver como eu tava. Aí nesse dia ele passou e ele falou que tava tudo bem, minha pressão tava bem e tal, e que eu continuasse lá. Aí, gente, eu lembro que de tanto ler informações, eu perguntei, porque nos grupos, né, falava assim, muitas meninas falava da importância da injeção de corticoides, que era para amadurecer o pulmão do bebê, né, que era muito importante para um bebê prematuro, ainda mais com tudo isso que eu tava passando, com risco tão grande de pré-eclâmpsia, do bebê nascer prematuro, era importante essas injeções. Mas o fato de eu ter um risco alto do bebê ter síndrome, eles não queriam muito aplicar a injeção, sabe? Eu senti isso. Então, nesse dia 2 de fevereiro, o médico passou e ele tava quase saindo já do quarto quando eu falei, e as injeções de corticoides, quando é que eu vou começar a aplicar? Se eu tiver o parto a semana que vem, na semana 34, como vocês acham que pode acontecer, o bebê ainda não tomou as injeções. Aí ele olhou assim nos papéis, falou assim, quando foi a última vez que você tomou? Eu falei, não, eu não tomei nenhuma vez. Aí ele olhou pra enfermeira e falou, olha, então hoje vamos começar a primeira dose, hoje coloca corticoides nela. Gente, eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, se eu não tivesse falado, ele não ia aplicar. E foi isso o que, assim, ajudou muito quando meu bebê nasceu, que daqui a pouco eu conto pra vocês. Então, nesse dia 2 de fevereiro, eles aplicaram a primeira dose de corticoides. Isso é muito importante pro amadurecimento do pulmão do bebê. E no dia 3 de fevereiro aplicaram a segunda dose de corticoides, tá? Então,
Isso foi muito importante porque essa injeção ela demora 24 horas para fazer efeito. Então, se eles tivessem aplicado de última hora, o bebê talvez nasceria e teria os pulmões sem madurar completamente. Finalmente chegou a semana 34. Chegou a semana 34, eu pensava que faltava só mais 3 semanas pro Lucas nascer, mas não, ele nasceu naquela semana. Então, dia de noite, tava eu e meu marido no quarto, nós estávamos em um quarto individual e eu tava bem tranquila lá no quarto, só eu e meu marido. Meu marido ficou comigo durante todo esse tempo, todo o tempo que eu fiquei lá. Ele trabalhava de manhã, aí vinha alguma das minhas cunhadas ou alguma irmã da congregação, alguma amiga e ficava comigo. Aí depois meu marido chegava e ele passava a noite comigo, dormia lá, do meu lado, em um sofá. Então, nessa semana 34, a minha pressão começou a subir mais a 15,9. Aí eles estavam fazendo um monitoramento de até 3 vezes por dia o cardiotoco, né? Que é para ver os batimentos do bebê. Eles colocam um aparelho na barriga para medir os batimentos e ver se o bebê tá bem. No dia 6 de fevereiro, com 34 semanas, eu estava com um cardiotoco na minha barriga, era de noite, estava eu e meu marido lá no quarto, estava com um cardiotoco na barriga. E nesse dia eu estava com a pressão alta o dia todo, de manhã eu estava com a pressão 17,9, perdão. E tava de noite, colocaram o monitor na barriga e os latidos do Lucas estavam muito baixos. Tava muito baixo, sabe? Os latidos normais de um bebê é de 140 a 160. Então eu tava lá, né? E eu tava com a máquina, a médica saía e deixava a máquina lá. E quando começava a apitar, ela vinha correndo, né? Se acontecesse alguma coisa. Porque ela tinha um monitor lá fora também, uma televisão, que aparecia os mesmos dados que aparecia pra mim. Então a gente tava, meu marido e eu, e começou a baixar os latidos, né? Tava 140, foi 130, 120. Então ela vinha e falava e me dava um suco de laranja, não, é um suco de abacaxi bem doce, e falava: toma esse suco. Aí ela mexia na barriga, colocava um despertador na barriga e começava a apitar, aí aumentava um pouquinho. Mas isso nunca acontecia antes, gente. Então eu já tava assim um pouco preocupada, sabe? Tava muito preocupada. Aí ela teve um momento que ela saiu e o que aconteceu? Teve um momento que ela saiu e o cardiotoco começou a baixar muito os latidos do Lucas. Ficou 160, 160, ficou 140, 130, 129. Logo já baixou pra 90, 80, 70. Quando chegou em 60... Quando tava chegando já em 60, meu marido saiu correndo, eu falei: carinho, tá muito alto. Ele saiu correndo, saiu lá fora, começou a gritar: olha, tá super baixo o latido do coração. Aí veio a médica correndo, já levantaram a cama. Nossa, gente, passa um filme assim na minha cabeça, eu fiquei morrendo de medo. Aí veio a médica correndo e me levaram, né, saiu todo mundo correndo assim com a cama. E me levaram assim, entraram direto no elevador, né? E baixamos, descemos no andar 1, que era o andar onde tinha os paritórios, né? Que era onde as mulheres pariam. Então me levaram pro paritório e já fizeram uma ecografia e veio um monte de médico. Tinha tipo uns 7 médicos. E vieram um monte de médico, enfermeira, e já me levaram pra fazer uma ultrassom e falaram: o bebê tá bem. E me levaram já pro paritório, que lá é onde dá a luz, né? Onde nascem os bebês e tal. E aí lá eles colocaram o cardiotoco novamente para escutar os latidos do Lucas e milagrosamente começou a subir os latidos dele. Começou a subir. Aí chamaram meu marido ficou comigo no quarto. E isso era de noite, já era, sei lá, umas 10h30, 11 horas da noite. Aí meu marido já ligou pra família, veio toda a família pro hospital. E aí começou a subir os latidos do Lucas. Eles me deixaram lá 1 hora, assim, em observação com o cardiotoco. Mas os latidos do Lucas começou a subir novamente. Quando eles viram que os latidos do Lucas começou a subir, eles já estavam pensando em me mandar novamente pra cima, né, pro quarto. E aí começou a baixar outra vez os latidos dele. Aí eles falaram assim: olha, os latidos do bebê, né, o batimento cardíaco começou a baixar de novo.
Então vamos deixar você aqui outra hora a mais. Então eu fiquei lá mais 1h30, eu e meu marido, eu lá sentada naquela cama só orando. Ai meu Deus, nossa gente, eu não parava de orar. A única coisa que eu fazia era orar, Jeová, para que desse tudo certo, que se meu filho fosse nascer naquele dia, que ele me ajudasse, que saísse tudo bem, e eu só orava. E eu tava muito assim, muito nervosa, e a minha pressão tava um pouco normal também. E aí o que aconteceu? Os batimentos cardíacos começaram a normalizar, subir novamente e ficou em 140. Então a equipe médica que tava lá, né, eles decidiram que era melhor me subir novamente para o quarto. Assim, eu sinceramente eu tava com muito medo porque eu subi novamente, eles colocaram o cardiotoco novamente em cima, deixaram mais 1 hora. E depois nós fomos dormir. Claro que eu nem dormi nessa noite, preocupada, porque eu tava com medo de enquanto os batimentos, eu tava com medo de que enquanto eu estivesse dormindo, ou se eu dormisse, os batimentos do Lucas baixasse e eu não percebesse e ele acabasse morrendo, sabe? Nossa, eu tava com muito medo, gente, tava muito assustada. Aí chegou no dia 7 de fevereiro, dia do nascimento do Lucas, lembro que 9 horas da manhã, entraram no quarto e colocaram novamente o cardiotoco. Não, era 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, porque ele sempre colocava lá para as 10 horas da manhã, eles colocavam o cardiotoco. Mas nesse dia, eles vieram bem cedinho, colocaram o monitor, né, novamente na barriga, para ver os latidos do Lucas. E aí, saiu a médica e começou a baixar. Tava 140, aí baixava 120, 100 e ficava 100, 120, 113, mas não baixava mais. Aí a médica vinha, me dava suco, falava, não se mexe. Eu falei, eu não tô me mexendo, eu tô quieta. Aí ela colocava o despertador novamente. Aí eu falei, olha, eu tô preocupada, tá baixando muito. Aí ela, fica tranquila. Aí ela saía de novo e começou a baixar novamente, e ela voltou e falou assim, a gente vai te levar pra baixo. Os batimentos do Lucas estavam muito baixos, tava abaixo de 90. Então eles me baixaram novamente, dessa vez um pouco mais calmos, né, mas me baixaram novamente. Desci lá pelo elevador, com a cama, né, em cima da cama, e naquele momento sim, eu tava muito nervosa. Nossa, ai... Foi muito assim, ai gente, parece um filme assim que passou na minha cabeça. Eu tava muito nervosa. Eu lembro que as enfermeiras, quando elas estavam me baixando, né, me descendo lá no elevador, eu olhava assim pra elas, porque eu já até conhecia elas. Eu falei assim, ai meu Deus, meu bebê vai nascer hoje? Aí elas falaram, não sei, agora os médicos vão ver lá embaixo. Aí desci. E eu lembro que foi um médico, assim, muito simpático que me atendeu. Foi o mesmo médico que me internou, que ele era muito simpático, ele foi muito bonzinho, assim, porque foram tantos médicos, gente, que me atenderam. Então, eu desci, fui pro paritório e ele falou assim, Bárbara... aí eles me colocaram, antes disso, eles colocaram o cardiotoco em mim novamente, né, pra ver os batidos do Lucas lá embaixo. E eles viram que realmente tava muito baixinho, tava baixando e tal, e eles falaram, e aí subia, mas baixava, subia e baixava. Então eles falaram, o médico chegou em mim e falou assim, Bárbara, hoje você vai ser mãe. Ai, gente, eu fiquei tão nervosa aquele dia, eu tava tão nervosa, ai, eu não parava de orar, Jeová. Falava, ai meu Jeová, Deus, tomara que dê tudo certo. Aquele dia eu ia saber se o meu bebê tava bem ou não, sabe? Eu tava tão ansiosa. Então, ele falou, hoje vamos fazer o seu parto. Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei super nervosa, eu falei, mas aí ele falou, vamos tentar primeiro fazer um parto natural, sabe, um parto normal, e se a gente ver que o bebê não aguenta, a gente faz uma cesárea. Aí eu fiquei super assustada, eu e meu marido. A gente, não, o bebê tá pequeno, tem que fazer diretamente cesárea, ele não vai aguentar. Ele, não, a gente vai tentar, porque coisas mais estranhas que isso a gente viu e saiu bem. E eu assim, com medo, falei, meu Deus, e se tentando um parto normal minha criança morre? Nossa, eu tava tão preocupada, gente. Mas eu não parava de orar. Aí, nesse momento, eles colocaram ai, eu não sei, colocaram um negócio lá que tivesse contrações, e doeu tanto na hora que colocaram aquele negócio em mim
e para ter contrações para ver se o bebê nascia, né? Nascia logo. Nascia de um parto natural. E aí colocaram e eu esperei para ver, para começar a ter as contrações. Então nós estávamos em um quarto, eles me levaram para um quarto, para um paritório, de frente para a área cirúrgica, para o quirófano, porque se acontecesse alguma coisa e o bebê não resistisse, né? Não aguentasse, levar diretamente pro quirófano e fazer a intervenção cirúrgica e tirar o bebê por uma cesárea. Então, quando eu comecei a ter a primeira contração, os batimentos do Luca baixou. A segunda contração, os batimentos dele baixou muito. E aí eles falaram, não, tira essa fita adesiva, não sei, um negócio lá que eles colocaram dentro de mim. Eles falaram, tira porque ela não vai aguentar. Vamos deixar de ter contração, vamos deixar de tentar induzir o parto. E o bebê não vai aguentar, ele já tá reclamando aí pela máquina, então vamos fazer uma cesárea. Então eles já chamaram as enfermeiras para fazer toda a preparação para que me fizesse uma cesárea. Então nesse momento eles já falaram pro meu marido sair, meu marido não podia estar comigo, isso foi assim muito triste. Eu pensava que meu marido estaria comigo, mas não, eu tava sozinha, só eu e Jeová Deus naquele momento. Então eu não parava de orar, eu falava, Jeová, fica comigo nesse momento. Eu tava morrendo de medo. Eu sentia meu coração como se fosse sair pela boca. Eu sentia assim, bater muito forte meu coração, muito forte. Eu tava com medo até de ter, assim, uma parada cardíaca, porque eu tava tão nervosa, tão nervosa. Aí eu não parava de orar e eu comecei a sentir, assim, uma paz tão grande, que é uma coisa, assim, incrível de explicar. Então eles começaram a me preparar, né? Eles colocaram lá vários medicamentos, me levaram pro quirófano para fazer a cesárea. E na hora que chegou lá, eu escutei assim uma voz familiar, assim, um sotaque familiar, sabe? E era um brasileiro, o médico que me operou era um médico brasileiro, então assim, eu tava mais calma, porque eu falei, nossa, um brasileiro, mas apesar de que ele nem foi assim tão simpático, ele nem falou muito assim comigo, na verdade. Ele, você é da onde? Aí eu, de São Paulo. Ele, eu também sou de São Paulo. Eu também sou de São Paulo, mas não falou nada mais. Então, assim, na hora que eu estava lá na mesa, né, eles colocaram o hack em mim, a anestesia hack na minha coluna. E eu lembro que eu fiz assim, sabe, eu me assustei na hora que colocaram. Aí a médica, a anestesista falou, não se mexe, que isso é perigoso se você se mexer. Aí uma outra enfermeira tava assim do meu lado, ela me abraçou assim, colocou todo o braço em volta de mim e falou, fica tranquila, respira fundo. Nossa, ela foi um amor nesse momento. Aí eu fiquei tranquila e ela terminou, a anestesista terminou de colocar a anestésia em mim. E aí, gente, eu lembro que nesse momento eu tava mais tranquila, eu tava bem relaxada. E pensando, Bárbara, seja forte porque hoje você conhece o seu filho. Que não foi assim, gente. Não foi. Enfim, agora eu continuo contando. Eu senti na hora que tava mexendo lá na minha barriga, foi uma coisa assim muito estranha, porque você não sente nada daqui pra baixo, você não sente dor, mas você sente como tivesse, você sente mexendo. Todo mundo falava que quando um bebê com síndrome nasce, ele não chora, sabe? Ele não chora. Então eu tava assim, querendo escutar o momento exato que eles tirassem o meu bebê pra ver se ele chorava ou não, porque isso já ia ser um indício se ele tava bem ou não. Então eu senti assim um momento que teve uma pressão muito grande na minha barriga, e foi nesse momento que eu escutei assim, bem fraquinho, algo assim como Nhau. E pronto, foi muito rápido, gente, muito rápido. Só escutei e acabou. E já não escutei nada mais. Então eu fiquei super preocupada, eu falei, nasceu meu filho? E aí o médico, que tava, né, eu tava assim, né, deitada, com isso tudo tapado, daqui pra baixo tudo tapado, e tava os dois médicos aqui, um brasileiro e o espanhol, que é muito simpático.
E aí, na hora que ele nasceu, eu perguntei, já nasceu meu bebê? Aí o médico colocou a cabeça assim pra falar comigo, ele falou, nasceu. E não deu pra ver ele, não dá pra ver ele dele, nasceu e já foi embora. Nasceu e já foi, já levaram, né? Já foi embora. Ele falou, nasceu e já levaram. Aí eu, puxa, por que não me mostraram? Ele falou, não, tem que levar o quanto antes. E ele tava lá fazendo e falou, não, teve que levar o quanto antes. Aí eu perguntei, aí eu lembro que eu fiquei quieta assim e orando, e aí terminaram de me costurar. E quando terminaram, foi muito rápido a cesárea, gente. Foi assim, tipo, sei lá, uns 20 minutos no máximo, foi muito rápido. Aí quando terminaram, o médico brasileiro, ele virou pra mim e falou parabéns, né, deu tudo certo. E eu falei pra ele, e o bebê nasceu bem, nasceu bem? Ele falou, agora o pediatra vai falar isso pro seu esposo e depois vocês vão saber, eu não sei de nada, né. E foi embora. E aí o espanhol, né, é um rapazinho bem simpático, jovenzinho, ele falou, parabéns, Bárbara, o bebê nasceu, já é mãe. Aí eu falei, ai, obrigada, você viu meu bebê? Aí uma pergunta idiota, né? Aí eu perguntei isso pra ele, eu falei, ai, claro que você viu. Aí ele, claro, eu vi, sim. Aí eu falei, como é que ele nasceu? Aí ele, não sabemos, Bárbara. Ele foi bem mais simpático que o brasileiro. Ele falou, não sabemos, Bárbara. Agora quando vier o pediatra, vai provavelmente falar com o seu marido e depois com você. Aí eu, ai, tá bom. E eu tava tão apreensiva. Eu lembro que tava umas 3 enfermeiras de trás, anestesista. Aí eu tava assim, meia grogue. Aí eu virei pra anestesista, falei, você viu meu bebê? Ai, gente, eu tava tão desesperada. Nossa, eu tava louca querendo saber, sabe? Porque a pior coisa do mundo é você ter o seu bebê e você querer saber se ele tá com síndrome, com não. Eu não sabia se o meu bebê tinha nascido vivo, se o meu bebê tinha nascido morto, e ninguém me falava nada. Então eu virei pra anestesista, eu tava tão desesperada, aí eu falei, tava assim meio grogue, aí eu, você viu meu bebê? Aí ela, não vi, já levaram ele muito rápido. Aí eu virei pra outra enfermeira, ai gente, eu choro e dou risada porque eu falo, foi assim, tão triste de não saber nada dele, mas foi engraçado porque eu parecia uma doida perguntando, sabe? Aí eu virei pra outra enfermeira que tava do lado e eu não parava de perguntar pra todo mundo. Aí eu falei, você viu meu bebê? Aí ela, não, você espera que depois o pediatra vai falar com você. Eu acho que eles pensaram, ai, que menina chata. Mas a única coisa que eu queria ver era como é que ele tava. Aí eu não sabia nada dele, gente, nada. Aí eles me levaram pra sala de reanimação, que é onde ficam as mulheres que acabaram de dar luz, né? Fica lá até as pernas voltarem ao normal, né? Até passar o efeito da anestesia. Então eles me levaram lá, mas como a minha pressão ainda estava muito alta, quase sempre eu tive o bebê a meio-dia, o Lucas nasceu meio-dia e 15. Então eu devia ficar lá nessa sala até mais ou menos às 3 da tarde. Pelo que assim que eu cheguei lá nessa sala, né, da recuperação, eu escutei o pessoal falando que as médicas, né, as enfermeiras falando que eu devia estar lá mais ou menos até as 3 da tarde. E das 3 da tarde eles já me levavam, se eu tava bem, com a pressão bem, eles já iam me levar pro quarto. E aí eu ia encontrar com meu marido, porque o meu marido provavelmente sabia do estado do meu bebê. Então eu tava doida pra sair daquele quarto. Tava doida pra sair, mas não, as coisas não aconteceram dessa maneira. Minha pressão ainda ficou muito alta e eu tive que ficar o dia inteiro naquele quarto, o dia inteiro, sozinha. A única coisa boa foram que os enfermeiros que estavam lá comigo, eles foram muito amorosos, foram muito simpáticos. Então não me senti tão mal, porque eles estavam toda hora lá comigo, toda hora conversando, chegava em mim, conversava e tal. Mas eu tava muito ansiosa, eu não sabia nada, gente. Eu não sabia nada do meu bebê, eu não sabia se estava vivo ou morto. Então eu orava muito a Jeová e por Jeová chegou uma enfermeira, que é a Rosa, que ela, nossa, foi uma enfermeira excelente, assim, foi muito boazinha. Ela chegou e tava me colocando calmante, né, porque eu tava pras dores, né, me doía muito.
Aí ela tava colocando lá o calmante, aí eu falei pra ela, ela falou, ai, oi, eu me chamo Rosa e tal. Aí eu falei, eu tava sem celular, óbvio, né? Aí eu falei, Rosa, olha, o meu bebê, ele nasceu com alta probabilidade de ter síndrome. E eu não sei nada dele, eu não sei nem se ele tá vivo ou morto. Não tem como eu saber, não tem como você ligar pro celular do meu marido só pra perguntar. Aí ela falou assim, ai, sinto muito que tenha passado por isso e tal, mas olha, ligar pra ele não dá, mas o que eu vou fazer é olhar lá no monitor, no computador, eu vou ver se colocaram alguma coisa do seu bebê, tá bom? Aí porque provavelmente se teve alguma coisa, alguma dificuldade, alguma coisa, eles colocam. Aí eu, ai meu Deus, obrigada, eu não parava de agradecer, obrigada, Rosa. Aí ela foi, eu lembro que ela demorou bastante pra voltar, parecia uma eternidade. Aí ela voltou e falou assim, olha, eu vi lá no monitor, aí eu, ai, e aí, o que saiu, o que apareceu? Ela falou, olha, não aparece nada ruim, não aparece nada mal, sabe, nada ruim, isso é um bom sinal, porque se o bebê tivesse algum problema, eles iam colocar lá. Apareceu apenas que o bebê, ele tá respirando por ele mesmo, o bebê tá respirando bem, e ele nasceu com 1,1 kg, bem pequenininho, mas pelo que eu vi lá, ele tá bem, porque se tivesse mal, eles tinham colocado. Ai, gente, naquele momento eu chorei tanto, deu ai, obrigada, Rosa. Foi o primeiro momento que eu soube algo do meu filho, sabe? Eu falei, muito obrigada. Aí passou as 3 da tarde, eu ainda tava lá, só olhando pro teto. Passou as 3, 4 da tarde, eu não sabia nada mais, só aquilo que a Rosa me falou. E aí quando chegou umas 6 da tarde, entrou o zelador, entrou o rapaz, né, que leva e traz as pacientes de um lugar pro outro. Aí ele entrou e falou assim, nossa, vocês não imaginam o quanto de gente que tá esperando essa menina aí, ó. O tanto de gente que tá lá fora esperando ela. Tinha um monte de gente lá fora, tinha amigos, tinha a minha família inteira, né, do meu marido, não daqui do Brasil, a minha família aqui da Espanha, tava a família toda, um monte de amigos, os irmãos do salão, da minha congregação, minhas amigas, tinha um monte de gente. Ele falou, tá um monte de gente lá fora esperando ela. Aí tinha uma enfermeira, ai, tem que parar de chorar. É que eu fico muito emocionada quando eu lembro disso tudo, sabe? Foi assim, muito emocionante. Aí eu lembro que uma enfermeira chegou em mim, né, pra colocar medicamento. E aí ela falou assim, nossa, tem um monte de gente lá fora te esperando. Eu falei, ai, não tem como você ir lá fora. Eu pedindo os favores pros médicos. Eu falei, não tem como você ir lá fora, por favor, e falar pro meu marido, pra ele, e falar pro meu marido dar o celular pra você, pra que eu possa conversar com ele e saber se o meu bebê tá bem. Aí ela falou, olha, eu não posso, porque se eu fizer isso com você, eu vou ter que fazer com a outra também. E, gente, tinha assim, quando eu cheguei, tinha umas 5 mães que acabaram de dar luz. Todas foram embora e só tava eu lá e mais uma mulher. Aí ela falou, se eu fazer isso com você, eu vou ter que fazer com a outra mulher também, né? Aí eu, então tá bom. Aí eu fiquei lá esperando. Aí ela saiu e do nada ela voltou. Aí ela voltou com o meu celular na mão. Aí eu nunca fiquei tão feliz de ter visto meu celular. Aí eu peguei, ela falou, olha, seu marido me mandou dar isso daqui pra você. Aí ela me deu o celular. E aí foi quando eu mandei a mensagem, falei, carinho, como é que tá o Lucas? Como é que ele nasceu? E aí meu marido, ai, eu me emociono, gente, desculpa, eu não queria fazer esse vídeo chorando, mas é impossível falar sobre isso sem chorar. Aí o meu marido, ele falou, carinho, o Lucas tá bem, ele tá super bem, ele nasceu bem grandão, assim, ele largo, sabe? Ele não parecia um bebê pequeno, prematuro. Ele falou, tá bem.
E eu falei, manda foto, não tem foto. Aí ele me mandou 2 fotos. E foi o momento que eu vi o meu filho pela primeira vez. Foi assim, naquelas fotos, e eu fiquei apaixonada. Mas aí o que aconteceu? Enquanto eu tava lá nesse momento, a minha pressão ela devia estar baixando, e ela realmente estava baixando. Mas na hora que meu marido, que a menina trouxe o celular, né, a enfermeira trouxe o celular e eu vi o meu filho, minha pressão foi lá nas alturas, minha pressão subiu demais. Então ela falou assim, olha, sua pressão tá subindo, se a sua pressão continuar subindo, você não vai ter alta, eles não vão te mandar pro quarto, você fica tranquila, senão eu vou ter que pegar o seu celular. Aí eu falei, ai, tá bom, porque eu comecei a chorar demais, e aí minha pressão, na hora que eu vi o Lucas, né, a foto dele no celular, fiquei muito emocionada, e aí a pressão disparou, foi lá em cima. Aí a enfermeira falou isso pra mim, aí eu deixei o celular assim de lado, mas não parava de vibrar, tinha, sei lá, gente, devia ter umas 500 mensagens de gente de todos os lugares do Brasil, um monte de mensagem, mas eu só vi as mensagens do meu marido falando do Lucas. Então, eu lembro que a menina que tava do meu lado, a mãe que tava do meu lado, ela também foi embora e só tava eu, não tinha ninguém mais. Aí na hora que foram levar ela embora, o rapaz voltou e ele falou, meu Deus do céu, na hora que eu fui levar ela, todo mundo tava pensando que era você. Um monte de gente lá fora querendo te ver. Aí a enfermeira, né, a médica que tava lá, ela falou assim, olha, eu vou sair e vou trazer o seu marido, né? Eu acho que, eu não sei bem como foi, ela saiu, eu acho que o meu cunhado falou pra ela, o marido dela não pode entrar. Aí ela falou, olha, como não tem mais ninguém lá dentro, eu vou deixar ele entrar. Aí colocaram a roupa toda, né, como se fosse de médico nele, e ele entrou. E aí eu comecei a chorar quando eu vi meu marido finalmente comigo. Já era, sei lá, gente, já era quase 9, 10 horas da noite. Aí meu marido comigo, eu me acalmei, ele falou, carinho, ele é lindo, ele tá super bem, ele tá respirando bem, carinho, ele não precisa de oxigênio. E eu só chorando, eu falei, ai meu Deus, será que meu bebê tá bem? Ele falou, olha, aparentemente ele tá super bem, não aparece uma criança com síndrome, ele parece nasceu perfeito, ele só nasceu pequeno, né, nasceu com menos peso, prematuro, mas eu acho que ele tá bem, carinho, eu acho que ele... E eu só chorando, eu falei, mas ele não tem cara de síndrome de Down? Será que ele não tem síndrome de Down? Aí meu marido, olha, eu acho que não. Sabe, a gente tava assim, sem saber, e eu não via a hora de ver ele. Aí a minha pressão começou a baixar, e finalmente eles me deram alta pro quarto, sei lá, já era quase 11, meia-noite. E aí metade das pessoas que estavam me esperando, porque estavam lá desde meio-dia e acabaram indo embora, só ficou mesmo a família, né? E aí eles me liberaram. E na hora que me liberaram também, eles gravaram e tal. Aí me levaram pro quarto e no dia seguinte foi o dia que finalmente eu pude ver o meu bebê. E ai, foi um momento assim, lindo. Eles, claro, já estava muito tarde, eu não conseguia me levantar da cesárea, eu não podia me levantar da cesárea, né, até o dia seguinte. No dia seguinte, eles já tiraram metade do... Eu tava com um monte de medicamento, né? Eles tiraram quase todos os medicamentos e falaram assim, olha, Bárbara, você tenta andar, dar alguns passos, e se você conseguir dar alguns passos, uns 5, 10 passos no máximo, né? Então nós te levamos lá embaixo para ver o seu filho, né? Nós te levamos para ver o seu filho. Senão você só vai poder ver no outro dia. E já tinha passado um dia, né? Isso já foi no dia seguinte. Eu falei assim, não, eu vou andar. Gente, eu senti tanta dor quando eu me levantei, tanta dor, mas eu me levantei, dei uns passos, eu falei, não, eu vou ver meu filho hoje, eu vou ver meu filho. Então eles me trouxeram uma cadeira de rodas e finalmente eu fui ver meu filho. Mas vocês vão me matar, mas esse vídeo, pra não ficar tão longo,
eu vou colocar o quanto antes, essa semana ainda eu coloco o vídeo da minha reação vendo meu filho pela primeira vez. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo vídeo eu mostro a minha reação vendo meu filho e falando do momento exato que eu soube se meu filho tinha ou não síndrome, como eu recebi essa mensagem, né? Como eu recebi essa notícia. Tá bom? É isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau.